Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Amanda Gerim, sou comissária de bordo e vou te contar tudo sobre o mundo da aviação e principalmente o que eu fiz dentro desses 4 meses onde eu me formei como comissária, passei na banca da ANAC, tirei meu CMA e entrei em uma companhia aérea em apenas 4 meses. Bom, então esse é o terceiro vídeo de uma saga de vídeos que eu tô trazendo todos os detalhes dos bastidores que eu passei aqui pra vocês. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês qual foi a minha metodologia de estudo. Como no vídeo anterior eu falei pra vocês, eu tenho uma dificuldade ali um pouquinho, né, pra estudar, pra gravar as coisas. Fiquei bem assustada com todas as matérias da aviação quando eu me inscrevi no curso de comissária. E eu tirei ali alguns detalhezinhos que eu trouxe pra vocês que fizeram toda a diferença. Então já pega papel e caneta e anota se você também tem dificuldade de aprender, porque isso me ajudou muito. Eu anotei aqui no caderno, então eu vou olhar pra minha colinha. Então, gente, a primeira coisa que pra mim fez toda a diferença no processo de aprendizado foi, pra você pode parecer bobeira, tá? Mas pra mim fez toda a diferença. Ter um caderno bonito e um joguinho de caneta ali colorido, uma caneta gostosa de escrever. Porque o que eu sentia? Que às vezes minha letra não ficava tão bonita com determinada caneta. Então, eu hoje gosto de escrever com essas canetas aqui, ó, gente. A canetinha é da Bic, né? É caneta da Bic, tá? Só que essa canetinha aqui, ela tem uma pontinha mais fina. Então, pra escrever, né, a base maior, assim, eu tenho essas canetas. Tenho desse joguinho também, que não é caro, tá? Eu tenho um joguinho dessa caneta aqui que é colorida. Enfim, aí eu tenho um kit de canetinhas que fizeram toda a diferença. Mas, pra mim, uma das coisas que virou a chave, assim, pra mim, foi comprar esse modelinho de caderno inteligente. Ó, eu trouxe os 2 cadernos que eu tenho só sobre as questões de aviação que eu estudei no curso de comissário. Eu vou mostrar pra vocês. Mas o que pra mim fez total diferença, gente? Linha sem pauta, tá? Eu tenho aqui algumas folhas, né, que tem pauta, mas assim, ó, a maioria não tem, tá vendo, ó? Porque eu conseguia, ó, desenhar mais ou menos quando a gente tava falando sobre o cérebro, enfim. Eu vou falar aqui pra vocês, tá? Mas o caderno inteligente, ele tem uma folha mais grossa. E o caderno inteligente é aquele que a gente consegue tirar e colocar de novo, tá? Depois que eu comecei a usar esse caderno inteligente, eu não consegui, gente, sério, usar mais o outro. Justamente porque a folha é mais grossa, então ele é mais gostoso de escrever, não vaza atrás, enfim. Então, primeira dica é você se adaptar, claro, né, com o que você tem. E dentro das suas possibilidades, você buscar aquilo que vai fazer você ter um melhor resultado. E pra mim foi ter um jogo de caneta colorido ali, que eu conseguisse escrever de forma mais bonita, né, e gostosa. E o caderno também, ter um caderno bom. Então, o primeiro caderno, eu lembro que o primeiro caderno inteligente eu paguei uns 100 e pouquinho. E nesses outros aqui eu paguei mais barato. Deixa eu ver se tem um preço aqui. Acho que não tem. Não lembro quanto que eu paguei, porque... Enfim, mas hoje eu compro desses mais baratos mesmo, tá? Mais simples. E depois eu vou comprando um joguinho de folha, que aí eu vou colocando, né, no caderno, conforme eu for escrevendo. Então, essas são as primeiras dicas, eu já mostro aqui pra vocês, tá? O caderno. A segunda, gente, é um autoconhecimento, para você se autoconhecer e entender qual é o período do dia que o seu corpo se adapta melhor. Por quê? Porque tem gente que é diurna, tem gente que é noturna. Eu falo, gente, eu sou diurna. De noite é difícil funcionar aqui a cachola. Então eu já me acostumei. Só que nem sempre foi assim. Teve um longo período da minha vida que eu trabalhei em shopping e eu trabalhava até 10 e pouco da noite. Então eu era noturna, de manhã não funcionava. Mas porque o nosso corpo ele vai se adaptando. Então hoje... eu já sou uma pessoa mais diurna, né, mais matutina, na verdade, porque eu amo a parte da manhã, amo a parte da madrugada. Então eu comecei a entender qual é o período que eu conseguia absorver mais informações, qual é o período que a minha mente funcionava melhor, e era de manhã e de madrugada. Então eu comecei a acordar de madrugada, eu acordava 2 e pouco, 3 horas da manhã, 4 horas pra estudar, mas também dava 5 e meia da tarde, já não funcionava mais, eu tinha que deitar, assistir um filme pra espairecer, e lá pelas 7 horas, 8 horas da noite eu já tava dormindo, tá? Então, comece a prestar atenção no seu corpo, comece a sentir qual é o momento do dia que ele é mais produtivo e, como eu sempre falo, dentro da sua realidade, vai adaptando aí pro seu processo de estudos, tá? Outra coisa, o que me ajudou bastante, tá? Era estudar na madrugada em jejum. Gente, como eu percebia a diferença. Eu fazia jejum, mas eu não fazia jejum assim, eu vou fazer jejum só pra estudar e vou morrer de fome. Não, eu me acostumei em não comer de manhã, porque eu tava tão focada em estudar que eu acabava esquecendo, eu só tomava café preto. Mas eu comecei a perceber que depois que eu comia, que eu tomava café da manhã, dava aquela preguicinha, parece que a mente ficava um pouquinho mais lenta. Então, o que eu fazia? Eu deixava as matérias um pouco mais difíceis, um pouco mais complexas, logo pro comecinho da manhã, né? E depois, assim, conforme o dia fosse passando, eu ia revisando as matérias que eu já tinha aprendido, que era algo que eu já tinha ouvido falar, já estava um pouco mais familiarizada, mas logo no início era onde eu pegava a parte mais difícil e é assim que eu continuo fazendo até hoje, tá?
Outra coisa muito importante, sabe? Que tem que fazer. Pausa, gente. Não adianta. Eu já fiz isso, tá? De estudar diretão, horas seguidas e não dá certo. A nossa mente, ela precisa de um descanso até pra poder absorver. Porque senão chega uma hora que a mente não processa mais. Você tá lá uma hora seguida estudando e daqui a pouco é mais matéria, coisa diferente e esquece. A mente bloqueia, como se ela falasse, pelo amor de Deus, chega. Então, assim, o que eu comecei a fazer? Tem o método Pomodoro, né? Vocês podem pesquisar aqui na internet, que muita gente usa ele, é muito bom. Mas assim, pra mim, o que serviu? Eu estudava uma média de 30 a 1 hora, 30 minutos a 1 hora. Por que 30 a 1 hora? Porque, por exemplo, de manhã, onde a minha mente estava um pouco mais, né, acelerada, mais no pique, eu às vezes ficava 1 hora seguida estudando e tava super bem. Daí dentro dessa 1 hora, às vezes passava 1h10, 1h15, eu fazia uma pausa. Só que uma coisa importante, essa pausa, gente, ela não pode ser uma pausa com celular, ela não pode ser uma pausa que você vai trazer mais informações pra sua mente. Ela tem que ser pausa. Então, geralmente, era nesses momentos que eu parava pra comer, pra ir no banheiro, às vezes eu parava e olhava o céu, sabe? Olhava a natureza, agradecia a Deus, fazia crochê, que isso é uma coisa que eu vou falar pra vocês também, que me ajudou bastante. Então, pausar a mente, esquecer de qualquer informação. Por quê? A gente tem o costume de, eu tô estudando, mas os 10 minutinhos de pausa a gente vai lá no Instagram, vai lá no TikTok, fica vendo vídeo. O que você tá fazendo ali? Você tá mandando mais informações pra sua mente. Então, você tá cansando ela mais ainda do que ela já está cansada. E essa pausa é descanso pra sua mente, tá? E aí, claro que a pausa varia, né? Pode ser de 5 minutos, 10 minutos, às vezes até 30 minutos. É que depende muito do cansaço. Eu prestava atenção no meu corpo e sentia, né? Beleza, já descansei. Às vezes 3 minutinhos era o suficiente. Descansei, a mente tá boa ali, vou continuar, tá? Então vai fazendo pausas. Uma coisa que eu fazia era não deixar a garrafinha de água, por exemplo, do meu lado, porque senão nem levantar pra tomar água eu levantava, gente. Então eu deixava já, né, lá na geladeira, por quê? Porque eu sabia que eu tinha que fazer essas pausas pra levantar, porque senão às vezes a gente se empolga e vai direto, tá? Então as pausas foram muito, muito importantes aí pro meu processo. Mas vamos lá, né, no processo de metodologia. Bom, então, uma coisa que me ajudou bastante, tá? No processo de aviação, como era tudo muito novo, era desenhar. Pois é, gente, desenhar, eu desenhava tudo o que vocês imaginam. Então, por exemplo, aqui nós estamos falando da estrutura da aeronave, pra vocês verem, eu desenhava exatamente o que tava lá. Então, eu desenhava a estrutura porque eu desenhando, eu começava a entender, então isso aqui é a empenagem, isso aqui é a fuselagem, tá, isso aqui é o grupo motopropulsor. Então, eu desenhava até, gente, olha só, revestimento, as cavernas, as longarinas, eu desenhava tudo o que vocês imaginam. Por quê? Porque eu tinha que gravar isso. Então, uma coisa, vocês vão ver que aqui o caderno tá bonitinho, mas o caderno oficial não é bonitinho assim, eu vou mostrar. Mas assim, só pra vocês entenderem que o meu processo, eu preciso ter uma organização visual. Eu preciso olhar pro meu caderno, os desenhos, raiz da asa, borda de ataque, enfim. Eu preciso olhar pra isso aqui e saber e ter uma clareza daquilo que eu tô vendo. Aqui são as folhas sem pautas que eu falei pra vocês. Tudo eu tentava fazer de uma forma bem bonita. Por quê? Porque eu sei que na aviação a gente não para de estudar nunca. Deixa eu ver se eu acho mais algum desenho pra vocês. Até o enflechamento da asa, eu desenhava. Enfim. Só que eu não desenhava só a questão do avião, tá? Eu desenhava até, eu mostrei aqui pra vocês, né? O nosso sistema nervoso, se tinha algum desenho também de salvamento. Enfim, gente, eu tentava desenhar tudo. Deixa eu mostrar um desenho aqui pra vocês. Eu tentava desenhar tudo, por quê? Porque era muito novo, a minha cabeça... eu desenhava a Rosa dos Ventos, quer ver? Eu tava tentando achar aqui, tem um super desenho que eu fiz, que é legal vocês desenharem, que foi o que me ajudou bastante pra gravar. Deixa eu ver se tá nesse outro caderno. Mas enfim, gente, o desenho... ele me ajudou bastante. Depois, se eu achar aqui, eu mostro aqui pra vocês, tá? Ou eu coloco uma foto aqui no final do desenho que eu tô tentando lembrar que é de navegação aérea, pra lembrar lá as camadas da troposfera, enfim. Eu desenhei tudo. Desenhava as nuvens, desenhava a fumacinha, desenhava os balões. Então, o desenho... ele me ajudou a aprender porque eu sou muito visual, eu gosto de aprender com vídeos. Mas enfim, não achei agora, mas depois eu acho pra vocês. Então, desenhar tudo aquilo que era mais fácil pra eu aprender me ajudou bastante no processo, tá? Mas, como eu disse pra vocês, eu tenho uma dificuldade um pouquinho assim de aprender de primeira instância. Então, o que eu fiz? Eu peguei um caderno mais simples, tá? E antes de tudo, por exemplo, me inscrevi, tá liberada lá as aulas pra eu assistir em EAD online. Primeiro, gente, sem anotar nada, eu assisti todas as aulas, como se fosse um filme, eu só assisti.
Tanto que lembra que eu falei pra vocês que no começo eu quis chorar? Então foi nesse momento que eu quis chorar. Por quê? Porque eu falei, meu Deus, é muito difícil, eu não vou gravar isso. Meu Deus, é coisa de médico, né, que aprende. Meu Deus, a gente tem que saber tudo do corpo humano, como assim? Então, eu confesso que eu fiquei um pouquinho desesperada. Mas a minha metodologia de estudo que eu inventei, assim, que pra mim funcionou, foi, primeira coisa, você vai assistir o vídeo todo, todas as aulas, sem anotar nada. Por quê? Qual é o intuito disso? É você se familiarizar com as palavras, você se familiarizar, entendi, você começa a ouvir várias vezes a mesma palavra, empenagem, 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 agora eu sei o que é empenagem, trem de pouso, enfim, escamoteável, semi-escamoteável, e aí você começa a se familiarizar com essas palavras. Bem, depois que eu assisti todo o curso, sem anotar nada, eu peguei um caderno simples e aí sim eu fui anotando, só que assim, eu anotava rabisco, não eram esses cadernos, tá? Eu anotava como se fosse um rascunho. O professor ia falando, muitas vezes eu anotava a fala do professor, pra vocês terem um pingo de ideia, assim, de como realmente foi difícil pra que eu aprendesse. Então eu anotava a fala do que o professor estava falando e eu tinha que ler, entendi, então ele estava falando que isso acontece quando vira um anjo, tá, então eu anotava tudo. A partir daí, desse caderno de rascunho, daí eu dava um pause na minha mente com os vídeos, né? Eu fazia esse rascunho no curso inteiro, tá? Então eu assisti o curso inteiro novamente e fazia esse rascunho. A partir daí, aí eu começava a passar o rascunho para a limpo. Então, por isso que fica bonitinho, que eu consigo, né? Ó, por exemplo, aqui, que legal, ó. Isso aqui foi o que eu fiz no rascunho, tá? Vocês estão vendo que tem um durex aqui que tá colado, né? Então, aqui são as classes de fogo que eu fiz no rascunho, mas eu gostei tanto do desenho que eu acabei cortando de lá e colei aqui com o durex, tá? Então, do rascunho eu passava pra cá, só que eu não passava só escrevendo, eu já passava estudando. Então, né, o material combustível, o que que é, quais são os agentes extintores, quais são as classes, aí eu já começava a memorizar na escrita. Então, esse era o segundo passo. E aí o terceiro e último passo era o quê? Assistir novamente todas as aulas, porém agora com os meus cadernos oficiais, que eles já estavam organizados, eu já tinha me familiarizado, né? Primeiro eu já assisti o vídeo uma vez, já assisti outra vez, já escrevi pela terceira vez, e aí pela última vez eu estudava, aí sim, eu não entendi isso aqui ainda, voltava a assistir o vídeo de novo. E outra coisa que me ajudou muito, tinha alguns vídeos que eu não entendia. Não adianta, gente, não entendia. O professor falava, eu voltava, eu assistia 10 vezes, eu anotava tudo e eu não entendia. Então, o que eu fui fazer? Eu fui buscando outras fontes de informação. Então, eu assisti, de verdade, eu acho que todos os vídeos que existem no YouTube, de todas as informações possíveis sobre o curso de comissário. Então, por exemplo, uma das matérias que me deu mais trabalho, gente, que eu quase cheguei a chorar porque eu falava, gente, não entra na minha cabeça, eu não consigo entender, os professores explicam e eu não consigo entender, foi na parte de navegação aérea, que eu acho que todo mundo tem, né, um pezinho de dificuldade lá, mas as questões dos fusos horários. Gente, não entrava, não adianta. Eu explicava, eu pedi ajuda pros universitários, pra todo mundo que eu conhecia, olha, fulana, assiste esse vídeo, vê se você consegue entender, e aí a pessoa assistia e falava, nossa, não entendi nada. E, gente, eu não tinha pra quem recorrer, eu não conseguia entender. Claro que sim, eu teria escola, eu poderia mandar uma mensagem pro professor, sabe? Mas eu queria aprender, sabe? Eu só queria entender aquilo, como que tava funcionando. Então eu assisti vários vídeos de diversas formas, de tudo que você imagina, pra conseguir entender como que funcionava, como que eu tinha que fazer a conta, e aí fazia conta, e às vezes dava certo, e às vezes dava errado, enfim. Então, assim, eu não só estudei pela escola, eu não fiquei limitada só na escola. Todas as matérias que eu tive dificuldades, e não foram poucas, por mais que a escola passou muitas informações importantes, eu pesquisei muito e eu aprendi no YouTube, tá? Porque eram vídeos curtos. Então, eu aprendi de diversas pessoas, assim, diferentes, que estavam explicando de formas diferentes. Então, isso me ajudou bastante. E foi isso, gente. A metodologia é essa que eu passei pra vocês. Depois disso, depois que o caderno estava pronto, aí foi a hora de estudar. Então eu pegava o caderno, eu estudava, eu anotava. Tanto que eu tenho matérias E eu gosto, gente, dessas folhas aqui inteligentes, justamente porque, ó, aqui é tudo separado por matéria. Mas, por exemplo, tem matérias aqui que são, assim, a matéria inteira só do YouTube, que não foi de matéria da escola, foi só estudando no YouTube mesmo. Eu aprendi muita coisa lá, tem muito conteúdo riquíssimo lá. Então eu conseguia, por exemplo, escrever e colocar junto da matéria que eu tinha na escola. Por exemplo, se fosse uma matéria de navegação aérea, eu já colocava ali junto com a matéria de navegação aérea, né, uma outra folha ali que eu tinha estudado por fora. Então, foi isso. Eu estudei bastante e fiz muito simulado também pra ajudar no processo. Mas o simulado eu fiz pra prova da ANAC, tá? Pra escola eu não estava fazendo simulados. Eu só estudei mesmo muito, tanto as matérias da escola como as matérias que estão no YouTube, gratuita aí pra vocês. Então, assim, ó, não fiquem limitados, tá? Estudem muito sobre
tudo que tem aqui no YouTube, sobre todas as informações, porque tudo é muito válido, gente. E assim, ó, não é fácil, tá? Estudar sobre as matérias de aviação, principalmente pra quem não é da área, né, como eu, não foi fácil, tá? Eu penei bastante, mas assim, ó, foi um mês que eu me dediquei 1000%. E aí, no final, marquei a prova e, graças a Deus, né, eu passei na prova da escola. E aí, logo em seguida, já marquei a minha tão sonhada, né, que eu tava ansiosa pra fazer sobrevivência na selva, que eu vou gravar no próximo vídeo. Vou falar tudo pra vocês, como que foi, quais foram os detalhes, o que a gente fez lá, o que a gente aprendeu lá. Mas da metodologia que eu posso deixar aqui pra você que tá começando o seu curso de comissário ou que tem a vontade de ingressar não se limite somente na escola. Estude bastante, porque não é também só para passar na prova da escola, não é também só para passar na prova da ANAC, mas quando você entra numa companhia aérea, você tem que saber de todas essas informações, você não pode parar de estudar. Então, assim, gostar de estudar é uma das características que comissário de bordo ou qualquer pessoa que trabalha na aviação precisa ter, porque o estudo não para, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui de falar pra vocês. Não, acho que eu falei tudo. Se vocês têm dúvida, podem deixar aqui no comentário, tá? Se não é inscrito no canal, já se inscreva, porque eu vou trazer muitas informações e todos os bastidores que temos aqui na aviação. Um beijo!